Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado porque nós temos esse privilégio de podermos clamar em Teu nome. E quando clamamos em Teu nome, ó Pai, nós sabemos que o poder do alto se manifesta a nosso favor. Porque o Senhor é o Deus que nos ama, o Senhor é o Deus que nos criou, o Senhor é o Deus que nos redimiu. E portanto, o Senhor é o Deus que quer ver, ó Deus, a cada um de nós, os Teus filhos. Pai, felizes, alegres, pessoas, ó Deus, para cima, pessoas que revelam a respeito do Teu amor, pessoas que transpiram, ó Deus amado, o sucesso que temos em Ti. E é muito gostoso a gente saber que é o Senhor que a gente clama, e é o Senhor que a gente adora, glorifica e exalta. Fala conosco agora essa noite, ó Deus, continua aqui presente nesse lugar, e te pedimos que os nossos corações agora estejam abertos para receber de Ti, e para que o Teu Espírito Santo possa fazer a Tua obra nessa noite, nesse lugar. É o que nós te pedimos, Pai amado, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode se sentar, querido. Como é bom a gente poder clamar o nome desse Jesus Cristo, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Bênção demais. Amém. É interessante como a ciência, como pessoas estudiosas, pessoas intelectuais, têm comprovado nos últimos, talvez aí do século passado para cá, como a Bíblia tem sido comprovada de uma forma científica. Coisas que até então muitas pessoas só criam pela fé, mas que de repente a ciência começa a comprovar. Aí de repente arqueólogos descobrem coisas que comprovam aquilo que a Bíblia já dizia há muito tempo. Estudiosos descobrem coisas que a Bíblia já falava, há poucos milhares de anos atrás, o profeta falou sobre a redondeza da Terra. E só na Idade Média os primeiros cientistas vieram descobrir que a Terra verdadeiramente era redonda. E a Bíblia já falava isso há muito tempo atrás. E é interessante porque muitos setores, da sociedade vêm descobrindo coisas a respeito da Bíblia que testificam que tudo aquilo que está escrito aqui é verdade. E na área da administração, de gestão de empresas, gestão de negócios, não é diferente. É interessante porque os estilos de administração foram mudando através dos anos, através das décadas, e vão chegando naquilo que a Bíblia já falava há muito tempo. Quem estuda administração de empresa, ou quem estudou, sabe que o primeiro exemplo que a gente tem de administração está na Bíblia. Lá no livro de Êxodo, quando o sogro de Moisés foi visitá-lo, ele estava atravessando o deserto, e quando Moisés recebeu a visita do sogro, o sogro começou a perceber, começou a olhar como é que Moisés lidava com o povo, como é que acontecia as coisas, e o sogro de Moisés, chamado Jetro, começou a ficar preocupado. Os historiadores creem que quando Moisés saiu do Egito com o povo de Deus para ir para a terra prometida, eles falam que o povo era em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Então, quando a gente pensa que Moisés saiu com aquela turma lá do Egito, a gente acha às vezes que foi uma turma pequena. Não, não foi. Era muita gente. Imagina você ter que liderar nada mais, nada menos do que 2 milhões de pessoas. A maioria ia ficar doida. E Moisés estava ficando doido. Porque tudo que acontecia nesses 2 a 3 milhões de pessoas, vou deixar por doido para ficar um pouquinho mais fácil para Moisés. Tudo que acontecia nessas 2 milhões de pessoas, quem tratava disso era Moisés. Imagine que o marido e uma mulher brigava, vão lá com Moisés para ver quem está certo. Um pai brigava com o filho, vão lá para ver o que Moisés fala. Uma tribo discutia com outra tribo, vão lá para ver o que Moisés tinha que resolver a questão de todo esse povo. Não era fácil. E Jetro, o sogro dele, começou a perceber isso. Começou a olhar lá e falou assim: Moisés, você não vai dar conta, você vai surtar. Você vai chegar num ponto que vai ser impossível você conseguir resolver as pendências de todo mundo, de todo esse povo. É impossível você estar
Se fossem as coisas importantes, mas está chegando para você coisas simples, coisas fáceis de serem resolvidas e que não precisava chegar em você. Se a gente for lá em Êxodo, no capítulo 18, do versículo 13 ao 27, a gente vê essa história. Então o sogro de Moisés chegou e sugeriu que Moisés escolhesse dentre o povo, dentre aquelas 2 milhões e tantas pessoas, que ele escolhesse dentre eles homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. E aí Jetro falou assim, então Moisés, pega essas pessoas e coloca-os como chefes de 1000, chefes de 50, e chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O que acontece? Então, o chefe de 10 vai ter 10 pessoas para resolver. Tudo que é corriqueiro, esse 10 resolve aqueles outros ali. Ó. Aquele não der conta, ele passa para os de 50. Os 50 não der conta, passa para o de 100. Se o 100 não der conta, passa para o de 1000. Agora, se o de 1000 não conseguir, chega para você, Moisés, fica muito mais fácil. E aquele conselho foi sábio. E Moisés fez isso. Então, eles falam que esse foi o primeiro exemplo de administração de gente. Que temos notícia, que temos registro documentado a respeito disso. E Moisés, então, fez isso. Moisés, então, começou a trabalhar mais livre, porque ele começou a tratar só aquilo que era realmente, sim, grande, só aquilo que era complicado. As coisas mais simples iam sendo resolvidas nesses chefes que ele estabeleceu. Então, a gente vê que as coisas vão sendo trabalhadas e a Bíblia vai nos revelando muitas coisas. E se a gente fala em estilo de administração, com o decorrer do tempo, muitos estilos foram sendo trabalhados. E hoje, o estilo talvez mais em voga, que já tem alguns anos, ele foi muito difundido por aquele livro, que talvez alguém aqui já tenha lido, O Monge e o Executivo, que é um livro que fala exatamente do novo sistema de administração, que é aquilo que a Bíblia já fala há muito tempo. Porque o monge executivo, ele discute, ele trata um estilo de administração onde o chefe, onde o líder, onde, hoje a gente fala, onde o CEO da empresa, ele trabalha no intuito de servir os seus colaboradores. Antigamente, a gente tinha aquela ideia da hierarquia. Então, a empresa ia dar certo se o dono da empresa fosse muito chefão, mandasse, e aí tem o ditado, quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo, aí dava tudo certo. Só que as pessoas faziam mais pelo salário, mas a maioria das pessoas que trabalham debaixo de um chefe nesse nível, eles não têm prazer no trabalho, eles acabam fazendo, porque se não fizer direito, ou é mandado embora, ou vai sofrer algumas consequências. Mas aí, esse livro vai falando de que o sucesso maior é quando o gerente, o chefe, o administrador, começa a entender o privilégio de servir aqueles que estão trabalhando. Porque quando eles começam a ser servidos, as pessoas começam a trabalhar mais felizes, elas começam a entender coisas que elas não estão ali somente pelo dinheiro, o resultado delas vai ser muito melhor e por aí afora. Então, esse modelo é o modelo que a Bíblia já fala há muito tempo, porque Jesus lá em Mateus 23:11, ele diz que aquele que quer ser o maior entre vós seja o servo, aquele que serve seja o menor. Então, nós precisamos entender que se a gente seguisse a Bíblia, se todos seguissem a Bíblia, como a Bíblia já fala há muito tempo, a gente deixaria de fazer coisas que não dão tanto resultado. E aí a gente vai vendo que a palavra de Deus nos orienta. E mesmo a Bíblia falando, a gente às vezes não percebe disso, até que alguém famoso descobre uma coisa e a gente pensa, poxa, é exatamente o que a Bíblia fala há muito tempo. Isso é muito interessante. E por que eu estou falando isso? Porque essas revelações bíblicas elas vão sendo evidenciadas em todas as áreas de trabalho, de todas as áreas que a gente está envolvido. E recentemente eu li um livro, inclusive quem me deu o livro está aqui, que é o Paulo Elisete. É um livro que chama Dar e Receber, de um autor chamado Adam Grant. E esse Adam, ele é um psicólogo organizacional muito conceituado em todo o mundo. E ele escreveu algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar aqui, porque traz uma revelação do que a palavra de Deus já fala há muito tempo. Na capa do livro fala assim, uma abordagem revolucionária de sucesso, generosidade e influência. E o que esse psicólogo fala? Ele fala umas coisas interessantes, que ele fala que nós somos classificados em 3 tipos de pessoas no que diz a nossa interação social.
E ele cita essas 3 pessoas. A primeira ele fala que são os tomadores. O que são os tomadores? Tomadores são aquelas pessoas que tudo que fazem, elas fazem com o intuito de tomar para si a vantagem, o benefício de tudo que está acontecendo. Ou seja, são aquelas pessoas que não estão muito preocupadas com os outros. Se eu precisar pisar na sua cabeça para ter sucesso, se prepara a sua cabeça que eu vou pisar. Esse é o tomador. O tomador é aquele que não está muito preocupado com o que os outros vão achar. Ele quer que todas as coisas rodeiam em volta dele. Ele quer ser o centro das atenções. Então, o tomador, ele trabalha e toda a negociação que ele faz pensando no seguinte: o que eu vou ganhar com isso e o que isso pode fazer com que eu fique destacado, o que isso pode fazer para que eu receba os aplausos, o que isso pode fazer para que eu receba toda a honra e fique mais famoso, fique mais importante, fique com mais status, fique melhor que os outros. Esse é o tomador. O tomador é aquele que não está nem aí, ele só quer se autopromover, ele quer obter o máximo de crédito por aquilo que está acontecendo. O tomador ele pode fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente vê equipes onde o chefe é um tomador. Aí, os liderados dele trabalham feito condenado para poder chegar naquele resultado, mas quando eles fazem sucesso, que o tomador, que é o chefe, chega lá e fala assim: olha, eu me esforcei muito, eu trabalhei demais para que a gente pudesse chegar aqui. A equipe é toda anulada, é como se a equipe não tivesse feito nada e ele fez tudo. Esse é o tomador, é a cara do tomador. O tomador, então, ele é aquele que está sempre ganhando, mas independente se alguém está perdendo. Ele não está preocupado com isso. Vocês conhecem alguém assim? Não? Tem muita gente assim, fala a verdade. Aliás, talvez se a gente fosse falar percentualmente, eu creio que a gente ia encontrar muito tomador por aí. Porque ele quer, no final das contas, aparecer. O tomador é aquele que quer sempre ser, né, reconhecido como bom, como o melhor. Bom nada, como o melhor. Ele quer sempre ser reconhecido como o melhor que os outros. Mas o autor também diz que, além dos tomadores, tem um segundo tipo, que ele chama de compensador. O que é o compensador? O compensador é um pouquinho melhor do que o tomador, porque ele não está pensando só em tomar. O compensador ele pensa o seguinte: até onde que eu dou que vale a pena o que eu recebo. O compensador é aquele toma lá, dá cá. O compensador é aquele que ele até tira a mão do bolso, ele até investe nas pessoas, mas sempre pensando o seguinte: se eu investir nessa pessoa, o que eu vou ter em troca? Então, ele não é daquele que está disposto a doar de olho fechado, não. Ele está sempre calculando o que as pessoas nas quais ele está investindo vai trazer para ele de retorno. O compensador, então, ele está sempre prestando atenção se vale a pena conversar com aquele, se vale a pena ajudar aquele outro, porque ele quer a reciprocidade do que ele está fazendo. Então, se vale a pena investir em alguém, é porque ele já está vendo que esse alguém tem futuro para trazer de volta para ele alguma coisa. Muitos investidores são assim: por que eu vou pôr dinheiro no seu trabalho? Não, porque eu acredito que o seu trabalho vai trazer retorno, então vale a pena investir. Então, os compensadores são aqueles que sempre trabalham nessa questão de troca de favor. Ele nunca vai arriscar dar alguma coisa que pode ficar perdida por aí. Esse é o compensador. E, consequentemente, tem o terceiro tipo de pessoa, que o autor chama de doadores. São mais raros, percentualmente são menores, são menos. Né? Os doadores são aqueles que dão de si mesmo ou dão daquilo que têm, sem preocupar muito com o que vai estar sendo retornado para eles. Doador é aqueles que investem em pessoas. Doador é aqueles que, o que sabem, ele tem prazer em ensinar para aqueles que estão seguindo. O doador é aquele que, de repente, está trabalhando numa empresa e tem um conhecimento técnico específico, e aqueles que estão trabalhando na equipe com ele tem prazer em falar assim: olha, isso aqui faz desse jeito, não faz assim que você pode ter problema, não age daquela forma que isso pode trazer prejuízo, faz desse jeito. Ele ensina o pulo do gato. O tomador não ensina nunca o pulo do gato. Por quê? Porque alguém pode pegar o que ele ensinou e ficar melhor do que ele. O doador é aquele que ensina, porque ele está investindo em pessoas. O doador é aquele que dá de si mesmo, entendendo que aquelas pessoas vão, de alguma forma, vão ser privilegiadas, vão ser abençoadas e vão ter condição de fazer algo melhor. O doador é aquele que faz o seguinte: eu faço bem, porque se eu faço bem para alguém, esse alguém também pode fazer o bem para o outro. Sabe aquelas questões da corrente do bem?
Quem faz a corrente do bem são as pessoas que se consideram doadoras. Então, eu vou fazer o bem para algum de vocês e falo o seguinte, olha, você foi abençoado? Não, fui demais, muito obrigado, César. Assim, então faz a mesma coisa para alguém. Então, como você foi abençoado por aquilo que eu te ensinei, trabalha isso, passe isso para frente. Faça com que outros sejam abençoados. Esse é o espírito do doador. O doador não está esperando o seguinte, não vou ensinar para esse cara não, porque o que eu vou ganhar em troca? Não, o doador não tem essa cabeça. O doador não fica lá, sabe, aguardando, assim, qual que vai ser o benefício que eu vou tirar de ensinar isso para você. Então, eu vou te ensinar sem cobrar. Quem ensina cobrando é um professor particular, meu querido. Né? Porque aí ele vai te ensinar sabendo que você vai estar pagando de volta. Esse aí é um compensador. Não estou falando que o professor particular é compensador, não. Ele tem que ganhar dinheiro, tá certo. Mas você entende o que eu estou falando? Depois eles vão falar assim, pastor César está falando mal dos professores. De maneira alguma. Eu só estou querendo mostrar para você que o doador ele não está preocupado que haja um retorno. Porque ele sabe que o retorno vai ser para os outros. O doador sabe que aquilo que ele está passando vai dar muito resultado. Mas não para ele. Para alguém mais. Então, quando eu ensino alguém, aquele alguém então que aprendeu, vai poder ensinar para outros e aquilo vai estar passando e muita gente vai estar sendo beneficiado com isso. Isso é a cabeça do doador. O doador, então, não está naquela paranoia de pensar o seguinte, o que eu vou ganhar ou o que eu vou deixar de ganhar. Ele simplesmente está disposto a fazer com que pessoas possam ser acrescentadas com aquilo que ele já recebeu. Então, se ele recebeu alguma coisa, seja financeiramente, seja intelectualmente, seja emocionalmente, ele está disposto a ajudar os outros. O doador é aquele que chega, vê alguém para baixo. Por que você está assim, meu querido? O que eu posso fazer para te ajudar? O doador tem isso. O tomador não ia fazer isso, nunca ia fazer assim, esse cara já está triste, é porque não deve ter dinheiro, então não vou nem conversar com ele, porque não vai ter retorno. E não vai me pagar nunca aquilo que eu posso passar para ele. Então, essas são as cabeças distintas. Segundo Adam, esse autor, a gente pode até ter um certo misto. Em algumas coisas a gente trabalha como tomador, umas vezes a gente pode ser meio compensador, outras vezes doador. Mas, com certeza, todos nós temos um estilo mais destacado desses três que a gente normalmente exerce. Bom, e quando a gente fala tomador, compensador, doador, parece que doador e compensador são os dois extremos. E eu vou só dar um exemplo de como é que esses dois extremos pensam diferente, um em relação ao outro. Por exemplo, se a gente fala de tomador, o estilo do tomador é aquele seguinte, o que é importante para ele? Primeira coisa que é importante para o tomador, riqueza. O que eu ganho com isso? Então, o que é o meu benefício? Quanto de dinheiro que eu vou pegar disso aí? Quais são os bens materiais que eu vou estar recebendo? Isso é a cara do tomador. O tomador, ele acha importante o poder. Eu vou sair mais poderoso? Eu vou sair com mais gente sendo influenciada por mim? Eu vou sair, não influenciada no sentido positivo, mas no sentido de dominância. Né? Então, o tomador é aquele que é o seguinte, que eu vou dominar mais gente? Se eu vou dominar mais gente, é vantagem. O tomador pensa nisso. Porque quanto mais gente domina, mais probabilidade de dinheiro no bolso. O tomador é aquele que trabalha e acha importante o prazer. Ou seja, para o doador é fundamental saber aproveitar a vida. Então o tomador é aquele que vai fazer de tudo para ter tudo do melhor para aproveitar a vida e o problema do resto. E é aquele que sempre pensa em vitória. Ou seja, ele sempre vai estar querendo fazer melhor que os outros. Essas são as importâncias na vida de um tomador. Agora, sabe o que é importante para o doador? Primeira coisa, para o doador é importante a solidariedade. É trabalhar para o bem do outro, né? Para o bem-estar alheio. Isso é importante para o doador. Para o doador é importante a questão da responsabilidade. Então, o doador, ele sempre pensa no ser confiável. Então, ele quer trabalhar com pessoas confiáveis. Ele quer trabalhar com pessoas que creem da mesma forma que ele. O doador é aquele que pensa em justiça social. Ele faz questão de pensar nos desfavorecidos. E qual a forma que ele pode fazer e trabalhar para que esses desfavorecidos possam ter uma condição de vida melhor. O doador é aquele que trabalha com compaixão. Ele sempre está preocupado em atender às necessidades alheias. Está vendo a diferença? É como se o tomador tivesse assim, é aquele que só pensa em si mesmo e o doador está do lado de cá, é aquele que está preocupado com os outros.
Doador é aquele que trabalha sempre atento no que está acontecendo com os outros. Então, a gente pode ver muito bem a questão da relação dessas pessoas com os outros. Então, quem tem um chefe aqui que é tomador, sabe o que é trabalhar com um tomador. Quem tem chefe aqui que é doador, sabe a diferença de trabalhar com uma pessoa que é doadora. Bom, aí que sabe o que... E o livro dá muitos exemplos de pessoas famosas no mundo inteiro e que eram ou um ou outro doadoras, ou tomadoras, ou compensadoras. Mas o que é interessante é que aí ele começou a fazer pesquisas para saber em que relação eles estavam quando a gente fala na escada de sucesso da vida. Então vamos imaginar que tem uma escada aqui, onde aqui embaixo está pouco sucesso e lá em cima são as pessoas que têm muito sucesso. E ele percebeu uma coisa interessante. Ele percebeu que no meio da escada estavam os compensadores e os tomadores. Ou seja, aqueles caras que trabalham muito, por mais que o tomador tenta fazer sucesso em cima dos outros e tal, ele não é normal ele alcançar o topo da escada. Ele fica lá no meio, porque ele pode até sair ganhando algumas vezes, pela forma como ele trabalha. Normalmente o tomador é aquele eloquente, aquele que fala mais alto que os outros, o outro vai falar, ele fala mais alto, o outro cala a boca, para sempre estar ele em evidência. Só que, por mais que ele consiga ganhar alguma coisa, ele passa um ar de desconfiança. Normalmente as pessoas não confiam numa pessoa que é tomadora. E por mais que ele faça sucesso, o sucesso dele é temporário. Ele não consegue ter um sucesso e permanecer no topo do sucesso por muito tempo. Normalmente, a escada dele cai. Então, o autor percebeu que o tomador e o compensador estão assim no meio. E aí ele percebeu que os doadores é os que estão lá no topo. Mas ele percebeu também, interessantemente, que os doadores estão aqui embaixo. Então, os doadores ocupavam o topo mais alto da escada de sucesso, eram as pessoas que mais tinham sucesso, mas, por outro lado, também eram as pessoas que não tinham pouco sucesso. E a pessoa, mas tem uma coisa errada aí. Por que o doador consegue ser o topo do sucesso e, ao mesmo tempo, lá embaixo? Ele começou a estudar mais a respeito disso. Ele começou, então, a pesquisar por que os doadores ocupavam esses dois extremos, embaixo e em cima da escada de sucesso. E ele descobriu uma coisa interessante. Pesquisando, ele sempre fazendo entrevista com as pessoas, trabalhando em cima aí com as empresas, ele descobriu uma coisa, que existem dois tipos de doadores. Isso é interessante, porque ele chegou à conclusão, e eu vou usar o termo que ele usa, ele fala que existem os doadores altruístas. O que é altruísta? Altruísta é o contrário de egoísta. Altruísta é aquele que dá tudo que tem, está disposto a zerar a si mesmo para os outros terem alguma coisa. E existem os doadores alteristas. Eu nunca tinha visto essa palavra, fui no dicionário para ver. O que é o alterista? O alterista é aquele que está disposto a ajudar, está disposto a doar do mesmo jeito, só que ele pensa na forma como ele vai fazer isso. Então, o alterista é aquele que pensa em si mesmo e que ponto que ele pode fazer para distribuir o que ele tem sem se prejudicar. Ele descobriu, por exemplo, que os doadores altruístas, normalmente, eles surtam. Eles vão dando de si mesmos, vão dando, de repente, surta, porque ou acabou o que eles tinham, ou porque eles não têm o que dar mais, ou porque, de repente, eles deram tanto, que agora eles não sabem o que fazem mais, e normalmente são aqueles que entram em surto, entram em depressão. Existe hoje um termo mais bonito, que é a síndrome do burnout. É como se ele se queimasse todinho e não desse conta mais de fazer nada. Esses são os doadores altruístas. E são exatamente os doadores que estão na parte de baixo da escada. E aí o alterista é aquele que, quanto mais dá, mas sempre pensando na melhor forma de fazer isso, sem que se torne alterado, afetado, ou sem que entre em surto, sem que entre em depressão, são aqueles que estão no topo da escada. Então, lá em cima estão os alteristas e aqui embaixo estão os altruístas. E aí ele começa a dar exemplo disso. E isso é interessante, porque tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. E a gente pode ver isso de uma forma interessante. Por quê? Deus quer que você tenha sucesso, querido? Quem acha que Deus quer que você tenha sucesso? Levanta a mão, deixa eu ver se você está com fé ou sem fé.
Amém? Você como pai, você quer que seu filho tenha sucesso? Vamos. Amém, claro. Ninguém aqui cria um filho para ser fracassado. Ninguém aqui fala assim, opa, meu filho está tirando 0 nas provas, tudo. Ninguém é doido para fazer isso. A gente quer o sucesso dos filhos. Ninguém fala assim, que alegre, meu menino não consegue parar em nenhum emprego. Todo mundo manda ele embora. Ninguém é doido. Nós queremos o sucesso para os nossos filhos. Por quê? Porque a gente quer que eles tenham experiências a ponto de poder trabalharem sozinhos, subir essa escada. Não o sucesso para falar assim, eu sou melhor que os outros. Não, o sucesso de poder trabalhar como um doador e abençoar os outros. Tem gente que quer abençoar, mas não pode abençoar porque não tem sucesso. Não tem como fazer isso. Então, nós precisamos entender que o sucesso é o privilégio, a oportunidade de poder abençoar os outros. O fato de estar sem luz aqui não quer dizer que eu estou sem sucesso, não, gente. Fica tranquilo. Não é verdade? O sucesso não é medido pela luz. O sucesso é medido por aquilo que é o seu coração diante de Deus. Então, quando a gente pensa que nós queremos o sucesso dos nossos filhos, Deus é pai. E quando Deus olha para você, meu querido, Deus quer que você tenha sucesso. Deus quer que você possa, naquilo que você faz, você pode fazer a coisa mais simples ou a mais complexa, se é que existe simples e complexo. A gente pensa que o que é simples para mim pode ser complexo para o outro e vice-versa. Mas o que Deus quer é que naquilo que você faz, naquilo que você se formou, naquilo que é o talento, naquilo que é a sua vocação, Ele quer que você tenha sucesso. Ele quer que você seja uma pessoa influenciadora, seja uma pessoa doadora, abençoadora, para que aqueles que vêm atrás de você sejam abençoados por aquilo que você faz. Então, Deus quer que nós sejamos esses doadores alteristas. E olha como é que, só para a gente entender. Primeiro, Deus quer que a gente seja doador, porque Ele já falou isso há muito tempo. Atos 20, 35, versículo que vocês conhecem, Paulo diz assim, em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Se a gente fosse trabalhar as palavras aí de acordo com aquele livro, é a mesma coisa que Deus falar o seguinte, olha, mais bem-aventurado é ser doador do que ser... Ah não, gente, é possível, vou ter que começar tudo de novo aqui. É mais bem-aventurado aquele que é doador do que aquele que é tomador. Por quê? Porque a palavra de Deus já dizia há muito tempo. Você tomar para si não é sinal de felicidade. Você querer que todas as coisas fiquem em torno de você, que tudo de bom que tem nos outros seja trazido para você, quem está só pensando em receber, é tomador, e o tomador não vai ter sucesso. De alguma forma, um dia ele vai bater com a cara na parede, ele vai cair da escada do sucesso. Feliz é aquele que doa, aquele que oferta, aquele que abençoa as pessoas. Então a Bíblia já é clara a respeito disso. Então, se você quiser ter sucesso no trabalho, nas relações, ou qualquer área da sua vida, começa a doar de si mesmo. Você está lá no seu trabalho, abençoa as pessoas. Não fica escondendo delas informações. Não fica pensando que se você ensinar alguma coisa para elas, elas vão ficar melhor que você e você vai ser passado para trás. Talvez se você ensinar um tomador, ele vai pensar nisso. Mas, isso é problema dele. Como doador, Deus está nos chamando a fazer isso. Ser feliz. Você quer ser feliz? Doa. Você quer ser bem-aventurado? Passa para frente o que Deus tem te dado. Passa para frente, seja os seus ensinamentos, seja as experiências que você teve. A gente faz isso com os nossos filhos. A gente chega com os nossos filhos e fala o seguinte, olha filho, papai já passou por essa experiência, se você fizer isso que você está fazendo, você não vai chegar num lugar legal. Eu já fiz isso e eu sofri. Então a gente fala, então a gente conta a experiência. Então, meu filho, aqui, nesse aspecto específico, age assim, não vai por esse caminho não, faz isso aqui, você vai evitar muita complicação, você vai talvez, pular um problema que você não precisar passar, porque vai acontecer isso com você. A gente faz isso. Então Deus está nos chamando a abençoar as pessoas naquilo que a gente faz. Agora o que é interessante, que a Bíblia fala, Mateus 22, 39 diz o seguinte, quando Jesus está contando a respeito dos... quando chega um jovem para ele e fala assim, Senhor, qual é o principal mandamento? Aí Jesus responde, olha, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, todo o seu coração. E o segundo, semelhante a esse, é ama ao seu próximo como a ti mesmo.
Por que Deus fala para a gente amar o próximo como a si mesmo? Porque se você não se ama, vai ser difícil você estabelecer, ou vai ser difícil você doar o seu amor para o outro. Se você não ama a si mesmo, como é que você vai doar o que você não tem? Entende aí como é que é a diferença do doador alterista do doador altruísta? Então, quando Deus fala que a gente tem que amar os outros como a nós mesmos, isso é a mensagem do alterista. Porque senão Deus poderia ter falado assim, olha, o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo ama o próximo. Pronto. Se Deus falasse só o seguinte, o segundo mandamento é ama o seu próximo e parasse aí, ele estaria falando do doador altruísta. Porque é aquele que é o seguinte, ama o próximo. Então, sabe, ele usa um tema até interessante no livro, que fala o seguinte, muitas vezes as pessoas se fazem de capacho para os outros. Então, quando você começa a doar demais, o povo começa a pisar por cima de você, aí você passa a ser, sabe assim, um obstáculo para você, um degrau para você subir e querer ficar mais alto. Aí, esse é o altruísta, que está se doando demais. Mas a Bíblia fala para a gente amar o próximo como a gente mesmo. Porque é importante a gente ter entendimento de quem somos. É importante a gente ter entendimento da nossa identidade. E eu só vou poder abençoar mais gente quando eu tenho essa noção do que a Bíblia me fala a respeito de amar a mim mesmo. Sucesso é aqueles que amam os outros como amam a si mesmo. E porque amam a si mesmo, cada vez mais têm condição de se doarem e de darem mais. Porque eles sempre vão saber a forma como fazer isso, vão saber a quantidade do que pode ser doado. Eu sou doar tudo. Se eu pegar essa garrafinha aqui e dar água para todo mundo aqui e a garrafa secar, muitas vezes eu não sei como é que eu vou encher essa garrafa de novo. Então, às vezes, essa doação altruísta demais, ela seca a fonte, seca a garrafa. O alterista é aquele que está sempre convicto de que pode dar muitas garrafas, porque ele sabe onde que ele vai encher. Todas aquelas que ele está dando. Ele sabe que a fonte não vai secar. Agora, como eu sei que a fonte não vai secar, e você pensa, não, mas o altruísta dá mais do que o alterista. Não dá. Porque o altruísta vai doando até acabar. O alterista não deixa acabar, então ele doa muito mais que o altruísta. Está entendendo isso? Então Deus nos chama para ser altruísta, aqueles que amam o próximo como alteristas. Muito obrigado. Quem prestou atenção aí? Eu só queria saber se você estava prestando atenção. Então Deus nos chama para ser alteristas, exatamente porque a nossa fonte não vai secar e nós vamos poder abençoar cada vez mais aqueles que estão à nossa volta. Amém, igreja? Deus está nos chamando para ser doadores alteristas. Porque isso é importante, faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, quando a gente, como alterista, quando a gente cuida da gente mesmo, nós estamos nos amando. E quando a gente está nos amando, a gente está tendo condições de amar o nosso próximo. Sabe aí? Eu fico pensando assim, voltando lá no começo, se muitos pesquisadores, muitos estudiosos vão estudando e vão chegando à conclusão que a Bíblia, que chega à conclusão que aquilo que está descoberto, aquilo que foi feito, comprova do que aquilo que está escrito na Bíblia. Então, se eles demoram tantas experiências, tantas pesquisas para concluir o que a Bíblia já fala há tanto tempo, eu fico pensando assim, por que a gente às vezes não proclama aquilo que está escrito há muito tempo e a gente fica assim, parece que a gente fica alegre quando as ciências comprovam alguma coisa da Bíblia e a gente não fala dessa Bíblia como a gente deveria falar. Eu fico pensando que quantas vezes a gente conhece a verdade e a gente trabalha essa verdade assim com tanto tato, com tanta, sabe assim, preocupação. A gente conhece essa palavra de Deus aqui, mas até para falar dessa palavra a gente tem cuidado. Mas o cuidado assim, será que eu falo? Você vê uma situação onde uma pessoa está falando uma série de barbaridade que não tem nada a ver, e você fica assim, será que eu falo para ela da verdade, que a palavra de Deus, que tudo que ela está falando é contrário à Bíblia? A gente trata essa verdade como se fosse uma mentira, porque a gente fica com tanto dedo, com tanta coisa, com tanto milindre. Aí vem o mundo, assume uma questão aí e fala de uma forma tão rompante que até a mentira é passada como se fosse uma verdade.
Quantas coisas aí a gente tem ouvido, tanto lixo que tem sido dito, mas porque vem do mundo, vem com a carga de tanta, por causa da mídia, por causa de tanta coisa. Eles tratam a mentira, eles tratam uma coisa assim, de uma forma tão forte, que parece verdade. E a gente que tem a verdade fala com tanto medo, que parece uma mentira. Ou não é? Quantas vezes a gente está trabalhando assim, coisas, a gente sabe assim, né? Que aquilo lá é a verdade, que é a expressão da verdade, mas a gente trata aquilo lá como se fosse assim, um perigo. Não, vai que eles ofendem, vai que se eu falo essa verdade, alguém vai pensar mal de mim, e a gente fica lá com tanto receio. Aí a gente não consegue nem ser doador direito. A gente não consegue passar para frente direito, porque a gente fica melindrando a verdade que é absoluta. Deus nos chamou, queridos, Deus nos revelou essa palavra para que de coragem, com ousadia, a gente pudesse tratá-la e usá-la para abençoar os outros, para falar para os outros que ainda não conhecem essa palavra, para que eles tenham noção daquilo que é a verdade absoluta, maravilhosa, que é o plano de redenção de Deus para o homem. E a gente precisa falar disso. Se a gente entende o amor de Deus, nós já fomos feitos doadores alteristas. Precisamos trabalhar nisso. Então não temos que ocupar o topo da escada, porque esse é o nosso destino, é o destino, é o sucesso daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas aí a gente trata as coisas às vezes com medo, então a gente não está chegando lá no topo, porque ou a gente não é doador e não está entendendo o amor de Deus, porque quem entende o amor de Deus é doador. Quem não entende o amor de Deus está trabalhando como tomador, ou como compensador, porque está querendo de alguma forma sair ganhando. Então você não está entendendo o amor de Deus. Então se você, se tudo que eu falei aqui você está falando assim, eu estou mais para tomador, então, amado, você precisa estudar um pouco mais o amor de Deus. Porque o amor de Deus não deixa a gente ser tomador. O amor de Deus não me ensinou a tirar vantagem em cima dos outros. O amor de Deus não me ensinou a pisar na cabeça dos outros para poder ficar num lugar melhor. A palavra de Deus não me ensina a tratar os outros de qualquer jeito para que eu possa sair ganhando alguma coisa. Quem faz isso não entende o amor. Quem faz isso ainda não percebeu a mensagem da Bíblia. Quem usa as pessoas para ganho próprio, não ama. Porque se amasse, não estava fazendo isso. Então Deus nos chamou para ser doadores mesmo, doadores alteristas, porque também não quer ser doador altruísta lá embaixo, porque não quer que você doa e morra. Deus não quer que a gente morra de tanto doar. Deus quer que a gente esteja sempre pronto, tomando, usando a vida, vivendo uma vida de sucesso, para que a gente continue em todo o tempo, enquanto a gente estiver vivo, abençoando pessoas. Esse é o sucesso. Quando eu estou falando de sucesso, não estou falando de sucesso, sabe assim, em ser o mais rico, em ser o mais poderoso, em ser o mais isso. Não, você pode até ser rico, você pode até ter sucesso nesse sentido, mas eu estou falando de sucesso no sentido de ser alguém que tem tanto para dar, que consegue abençoar muitas pessoas. Isso é ter vida de sucesso. Você pode ter uma vida de sucesso, você pode ser uma pessoa que doa de si, doa daquilo que Deus tem te dado, doa do conhecimento que você recebeu, doa da sua intelectualidade. Isso sem necessariamente ter que ter muitos carros na garagem, casas grandes e bonitas. Deus vai estar te dando a condição de abençoar, isso que é importante. É esse o sucesso que eu estou falando. Então, às vezes a gente está tratando as coisas sem esse entendimento do amor de Deus que nos ensina a ser doadores. Aí eu te pergunto, aonde que está pegando? Onde que a coisa está pegando na sua vida? Onde a coisa não está fluindo para você ser esse doador de sucesso, esse doador alterista que a gente está falando? Por que você ainda está vivendo assim como um derrotado? Por que você ainda está vivendo como se fosse uma pessoa que está longe de ter sucesso? A gente acaba encontrando irmãos assim. Irmãos que estão só se lamentando, como se Deus tivesse esquecido deles, como se... eu nunca vou conseguir chegar lá naquele topo dessa escada que o pastor está falando. Por que não? O que te falta para chegar nesse sucesso? O que te falta para chegar lá em cima? Talvez o que está faltando é entendimento. E aí, o que é a característica do derrotado? Derrotado é exatamente aquele que não entende aquilo que Deus está fazendo. Desiste aquele que não está tendo o privilégio de compreender os planos de Deus para a sua vida.
Cantamos aqui, há momentos que na vida... Como é que é? Pensamos em olhar para trás. A coisa está ficando difícil, aí a gente está a ponto de desistir. Deixa eu falar uma coisa, querido. Quem conhece o amor de Deus não desiste. Ou se você está em ponto de desistir, também eu não estou querendo acabar com você. Né? Eu não estou querendo falar assim, eu já estou desistindo, passou aí, bateu a cabeça, um pé na minha cabeça, acabou de me enterrar. Não, eu só estou querendo dizer o seguinte. Quem conhece o amor de Deus, não desiste. Mas se você está a ponto de desistir, eu estou te alertando que Deus quer te mostrar e revelar esse amor. Deus está querendo te mostrar que não é desistindo que você vai resolver as coisas. Não é, sabe, falando o seguinte, aonde eu estou já está bom, como assim, contentando com aquilo que não presta. Não, Deus quer que você tenha sucesso, Deus quer que você chegue no topo da escada sim. Agora, para isso, olha para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Toma posse da vitória que Ele já te deu. A palavra de Deus fala que se Ele já te deu Jesus, é certo que Ele já te deu com Ele todas as coisas. Então o que você precisa para ter sucesso? Entendimento. Entendimento no amor de Deus, porque todas as coisas foram dadas. Então sabe o que Deus está te chamando a fazer, querido? Em vez de você ficar lá no sofá com as pernas assim, esparramado no sofá e pensando assim, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus está falando assim, não meu filho, levanta, arregaça as mangas, trabalha, vai lutar. Vai para fora, porque quando você for para fora, eu te encaminho, eu te conduzo, eu te dirijo. Então somente creia e pense no amor que eu tenho por você e naquilo que eu já fiz e preparei por você em todas as áreas. É isso que Deus quer. Então, não é se lamentando, não é ficando lá assim, eu nunca vou conseguir chegar lá. Mas se você pensar assim, não vai mesmo. Agora pensa naquilo que Deus já fez por você, pensa naquilo que Deus já te deu. Ele deu todas as coisas porque te deu Jesus. Então, Deus está nos chamando a entender o seguinte: ame a Deus e ame ao próximo como a você mesmo, porque aí você vai ter condições de ter o sucesso que você precisa na área que você está ou na área que Deus está te chamando para trabalhar. É isso que a gente precisa crer. Então a gente precisa, sabe, deixar de ficar nessa, tá difícil, a crise, tem crise. Mas vamos passar pela crise entendendo que o amor de Deus me faz perceber todas as coisas. Tem gente que a primeira coisa que faz quando tem crise é parar de doar. É parar de dar daquilo que Deus tem enchido o seu coração, a sua mente, o seu entendimento. Tem crise, você se fecha. Não, querido. Continua doando, continua abençoando. Quanto mais você abençoar, mais as vasilhas vão ser completadas. Lá, igual na viúva. O profeta chegou para a viúva e falou o seguinte: olha, você está sem dinheiro? Então faz o seguinte, junta suas vasilhas, tudo aí, tudo que é vasilha que você tiver, junta que eu vou encher de azeite. Aí você vai e vende o azeite e pega o dinheiro para você. E ela foi pegando, vasilha daqui, é xicrinha desse tamanhozinho, tacho de fazer doce, bacia de lavar roupa, e tupperware desse tamanhozinho, tupperware desse tamanhozão, tudo que ela foi juntando, foi sendo cheio de... Pediu para as vizinhas também. Ela, tá vendo? A menina era esperta. Pediu para a vizinha: quantas vasilhas você pode me emprestar? Quantos dias? Não, rapidinho. Vou tragar elas para você de volta. Enquanto tinha vasilha, o azeite estava enchendo. A hora que acabou, o azeite parou. Então, amados, quantas vasilhas você tem que colocar diante de Deus? Entende isso? A gente não compreende o amor dele e chega para Deus com um copinho. Pode encher, Deus. E aí? Você quer ter sucesso com aquilo lá? Cadê sua fé? Cadê as vasilhas? Enquanto tiver vasilha, Deus já prometeu o suprimento. Agora, pelo amor de Deus, traz vasilha. Traz vasilha, muita vasilha. Então o sucesso, ele é proporcional às suas vasilhas. Traz vasilha, você vai ter sucesso. Pouca vasilha, pouco sucesso. Então Deus está nos chamando, queridos. Porque quanto mais eu tenho para receber, mais eu tenho para doar. Agora, se a gente ficar obstinado, estou em crise. Não, então, até as vasilhas lá em casa eu dei um jeito de acabar com elas. Porque a crise está feia. Não. Tenha sempre para receber de Deus. Tenha vasilha para receber do Pai. O azeite está disponível.
vai depender de quanto disponível você está de trazer essas vasilhas diante do Pai. Amém. Deus está chamando você para ser um doador alterista. E o alterista é aquele que sabe onde as vasilhas estão. Dispostos a trazê-las sempre que necessário, mas não pensando em si mesmo, mas pensando nos outros. Quantas vasilhas eu tenho para abençoar os outros? Não pensa nas vasilhas só para você, meu querido. Pensa nas vasilhas para abençoar os outros. Porque no final das contas, o sucesso vai ser consequência disso. O sucesso vai ser consequência da nossa disposição de amar. O sucesso vai ser consequência da nossa disposição de doar. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, querido. Eu não vou nem fazer um apelo aqui. Se eu fizer um apelo aqui e alguém ficar sentado, eu vou deixar de ser doador e vou ser um tomador. Pisa na sua cabeça. Então, para não acontecer isso, nós ficamos tudo de pé, que aí não tem problema. Amém? Porque todos nós fomos feitos doadores, porque o nosso Deus é amor. E como Deus é amor, nós entendemos que a gente precisa amá-lo, amar os outros como amamos a nós mesmos. Feche seus olhos, queridos. Agora, com os olhos da fé, olha para dentro de você mesmo. Olha para o seu coração. Olha para o seu agir. Olha para as suas atitudes. Olha para os seus pensamentos. Olha pela forma como você tem vivido a sua vida. Responde para você aí agora, no seu lugar. Como que o amor de Deus tem feito diferença em tudo isso? Como que o amor de Deus tem afetado o seu agir, o seu pensar, a sua forma de amar? Responde para você mesmo aí, no silêncio do seu coração. Como é que tem sido o seu estilo de vida? Tomador? Compensador? Ou doador? Deixa o amor de Deus trabalhar dentro de você, meu querido. Para que entendendo esse amor, você possa sair daqui declarando: Pai, obrigado, porque o Senhor me fez um doador alterista. Um homem e uma mulher com toda a capacidade de abençoar pessoas, de mudar o destino dessas pessoas. E tem muitas pessoas que, ao passarem por nós, podem ter suas vidas transformadas, meu querido, se tão somente a gente está disposto a cumprir o que a palavra de Deus nos ensina. Oh Deus, Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer primeiramente porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. E quando o Senhor nos amou primeiro, ó Deus, o Senhor nos deu toda a condição para aprendermos com esse amor. É difícil, Pai, como existem situações que trabalham contra os nossos corações. Pai, mas por mais difícil que seja, o Senhor deixou um modelo. O Senhor deixou um modelo que é Cristo, para que Ele pudesse ser imitado por nós, para que nós pudéssemos imitá-lo da forma como o amor verdadeiramente deve ser exercido. E eu quero te pedir, ó Deus amado, que no entendimento desse amor, nós possamos assumir com convicção, Pai, com certeza nos nossos corações, aquilo que o Senhor nos fez para ser, aquilo que é a nossa identidade em Cristo Jesus. O Senhor nos fez para ser doadores, ó Deus, para sermos aqueles que abençoam as pessoas de uma forma a mudar o destino de vida delas. Pai, quantas pessoas por aí totalmente desestruturadas, pessoas sem rumo, pessoas sem norte, pessoas sem objetivo de vida, pessoas sem entendimento do teu amor, pessoas que não sabem se relacionar, pessoas que não sabem, ó Deus, o que fazer amanhã. E Deus, o que o Senhor tem nos dado,
com toda certeza seria suficiente para mudar a sorte dessas pessoas. E essa é a nossa oração, Pai, que nós saiamos daqui com toda a convicção de que nós podemos ser esses doadores alteristas na vida daqueles que estão à nossa volta. Podemos doar dinheiro, podemos doar carinho, podemos doar ensinamentos, podemos doar experiências, podemos doar tantas coisas. Podemos doar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos enchido, porque as vasilhas foram colocadas diante de Ti para serem cheias. Que o azeite que o Senhor derramou, ó Deus, e continua derramando sobre aqueles que chegam diante de Ti vazios, continue a nos encher, a nos colocar de forma completa, Pai amado, para que a gente possa distribuir, para que a gente possa abençoar. Eu quero declarar sobre a vida do meu irmão aqui presente, da minha irmã, Pai. Eu quero declarar que eles vão sair daqui na convicção daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz em nós, para que sejamos esses doadores, para que possamos, ó Deus, olhar para o Senhor e agradecer, porque somos pessoas de sucesso. Não somos pessoas que desistem, não somos pessoas que surtam, não somos pessoas que, ó Deus, estão desistindo pelo caminho, mas somos pessoas alvos do seu amor, e que, conhecendo esse amor, Pai, tornam a realidade das pessoas à nossa volta diferente. Oh Deus, enche o nosso coração com essa certeza nós pedimos, porque oramos a Ti no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Deus abençoe, querido.